Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. É um motivo de muita alegria de nós estarmos gravando mais um programa que é pela graça de Deus, não é mesmo? Nós vamos dar continuidade no nosso programa, Jovens Destemidos. Estávamos falando sobre Daniel capítulo 2 e nós paramos numa parte importante, né? Sobre um rei que foi profetizado sobre esse rei, que a história costuma o chamar de Alexandre o Grande. Nós mostramos ali que Daniel, em um capítulo mais à frente, nós entraremos nisso nos programas seguintes, Daniel fala sobre esse rei, para observar esse rei, Alexandre o Grande. E esse homem, Alexandre o Grande, ele conquistou um império gigantesco. Eu gostaria que os irmãos observem um ponto aqui, que talvez não foi dito no programa anterior. Nesse tempo desses reis que vão dominar o mundo, o tempo dos gentios, como eu disse no programa anterior, todos esses reinos poderosos, sempre que eles conquistavam a cidade de Jerusalém, ele se tornava um império mundial. No caso, a Babilônia, quando conquistou a cidade de Jerusalém, se tornou um império mundial. Quando veio os medos e os persas, aquela aliança em que eles tiveram, e eles conquistaram a cidade de Jerusalém, eles se tornaram um império mundial. Eles tiveram o poder de conquistar todos os outros. E quando a Grécia, Alexandre o Grande, conquistou Jerusalém, também a Grécia se tornou um império mundial. Então observe bem esse ponto que eu creio que eu não disse no programa anterior, mas que serve de incentivo para nós continuarmos agora o nosso estudo sobre o próximo reino. Alexandre o Grande, a Grécia, ela é o império da cintura, o império do bronze. E agora nós vamos entrar num outro império, um império poderoso que devastou nações. E assim, esse império que nós vamos entrar agora, ele começou bem mansinho, Era uma cidade e foi aumentando suas conquistas e foi aumentando até que se tornou um império mundial, depois da conquista de Jerusalém. Então eu gostaria de ler aqui a escritura, nossa escritura oficial, que está em Daniel capítulo 2, versículo 40. Que aqui já é a interpretação de Daniel sobre esse reino. Está escrito assim: E o quarto reino será forte como ferro. Observe isso, esse reino aqui. Forte como ferro. Pois, como ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então esse reino, ele era forte como ferro. Esse reino, irmãos, o nosso profeta, o irmão Brana, nos revela que é o Império Romano. Um império forte que veio devastando as nações, que conquistou uma boa parte do planeta Terra. Era um império mundial. E logo após a morte de Alexandre o Grande, e você vai ver isso nas escrituras também, nos próximos programas nós vamos explicar isso. Quando Alexandre o Grande ele morreu, o reino da Grécia foi dividido em quatro partes, e a Bíblia diz sobre essas quatro partes. Foi dividido em quatro partes, o que fez o Império Grego enfraquecer. Quando o Império Grego enfraqueceu, o Império Romano já estava no seu auge de conquistas. E como ele estava no auge de conquista, ele conquistou facilmente a Grécia, E só foi aumentando. Logo após chegou um outro homem poderoso, um romano chamado Júlio César, que ele foi conquistando várias partes, junto com outro homem conquistador. Porém, eu gostaria de focar nesse homem Júlio César, porque ele foi o mais importante. Ele conquistou o Egito, deixou ali uma mulher no poder do Egito, que a história a chama de Cleópatra, E ele veio conquistando e depois ele conquistou a parte do outro homem,
era um homem de grande poderio militar, ele era um homem muito inteligente, e ele conquistou uma boa parte ali daquilo que a história o chama de Império Romano, né? Mas observe que a estátua, nós estamos falando da parte de ferro, e se você pegar a sua Bíblia nesse momento, você vai ver que a parte de ferro da estátua eram as pernas, né? Era a cabeça de ouro, né? Os braços e o peito de prata, a cintura era de bronze, porém as pernas eram de ferro. Porém as pernas, né? São duas pernas, ferro descendo sobre duas pernas. Mais para frente, na história do Império Romano, ele foi dividido em duas partes. E o profeta fala sobre isso. Fala sobre essas duas pernas. Vou ver se eu consigo achar sobre as duas pernas desse Império Romano, não é mesmo? Bom, o profeta diz na mensagem as 7 eras da igreja, né? E o profeta fala sobre o Império Romano, que são as duas pernas de ferro. E quando foi dividido em duas partes, esse grande Império Romano, que eram as duas pernas, o Império Ocidental e o Império Oriental, né? O profeta diz assim, ó, ele falando sobre a imagem, fala: veja a imagem, a cabeça de ouro, reino babilônico, prata, Medo persa, bronze, Alexandre o Grande, e assim por diante, o reino grego. Aí o profeta diz assim: os impérios romanos, a Roma oriental e ocidental. Então o profeta divide claramente que Roma era dividida em duas partes, eram as duas pernas. E a história confirma isso. Roma oriental, Roma ocidental representa as duas pernas da estátua que Daniel viu, né? Que o rei viu em visão. E Daniel deu a interpretação mostrando que era o Império Romano. E quando esse império foi dividido em duas partes, Roma oriental e Roma ocidental, o império enfraqueceu. Os bárbaros entraram e dominaram o Império Romano, e o Império Romano foi devastado. Assim como a Escritura diz, né? Que o ferro, como ele, aqui no versículo 40 de Daniel capítulo 2, diz que assim como o ferro esmiuça e quebra tudo, né, quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E foi o que aconteceu com o Império Romano. E lá em Apocalipse 13, irmãos, você vai notar, eu não vou abrir a escritura aqui, porque nós temos um tempo, mas em Apocalipse 13, quando uma besta sai das águas, e o profeta diz que essa besta que sai das águas era o espírito romano se levantando. E quando ela sai das águas, ela sai com poder e representando esse Império Romano. Porém, ela é ferida, com uma ferida de morte. Essa ferida de morte, irmão, foi quando o Império Romano caiu. Isso é o nosso profeta que diz, o irmão Brana. E quando essa ferida de morte veio sobre essa besta, a Bíblia diz que ela ressuscitou, né? Ela voltou a ter aquela força. Mas aí você pergunta, como que ela teve essa força? E observe um ponto importante aqui, irmãos. É que a Bíblia não era simples homens que estavam escrevendo. Você vai ver aqui que nós estamos estudando Daniel 2, mas 400 anos para frente, 800 anos, né, mais para frente, um homem chamado João começa a escrever o livro de Apocalipse. Os dois não viveram na mesma época. Eles não discutiram sobre o mesmo assunto. Mas eles tiveram a mesma revelação porque a Bíblia, quem estava escrevendo através desses homens, era o pilar de fogo. Então você vê que aqui mostra que o reino acabou, o Império Romano acaba, e lá João também viu que a besta teve uma ferida de morte e ela caiu por terra. Mas essa besta, ela se levanta. Mas aí você fala assim, mas como que vai se levantar, irmão Jonatas? Aí nessa estátua aí, qual é a revelação que o irmão Brana dá do levantar dessa besta? Vamos agora então ver os pés. Observe o que a Bíblia diz sobre os pés. Ó, no versículo 41 de Daniel capítulo 2, está escrito assim: e quanto
ao que viste dos pés e dos dedos, observe os dedos aí, irmãos. São 2 pés, 10 dedos, certo? Os pés e os dedos. Em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro. Isso será um reino dividido, é o que Daniel está dizendo. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de iodo. Essa firmeza do ferro que vai estar nos pés, que já é um outro reino, já não tem nada a ver mais, irmãos, os pés não tem nada a ver mais com aquele Império Romano, lá dos tempos de Jesus Cristo, que eles dominavam a cidade de Jerusalém. Já é um Império Romano espiritual. O reviver da besta de Apocalipse 13 é um reviver espiritual, é um espírito demoníaco de Roma que ele revive, certo? E ele vai reviver aqui nos pés dessa estátua, misturado com barro e iodo. Então são 2 pés e 10 dedos. Então observe esse número 10 aqui. O profeta diz que o número 10 não é um número bom. É o que o profeta diz, é um número ruim. O número 10 é um número ruim, é o que o profeta diz. Porque o profeta diz sobre quando eram 10 tribos, né, 10 cabeças de 10 tribos. E Moisés pegou um cabeça de cada tribo e mandou eles espiarem a terra de Jericó, né, a terra prometida, né? E quando eles foram espiar, eles voltaram com um pensamento carnal. Então o profeta vem e diz assim, o número 10 é o número do mundo, o cosmos, né, o mundo carnal, o número 10. Não é um número bom, o número 10. O número 7 é o número de Deus. Porém, o número 10 não é um número bom, diz o profeta. E a estátua mostra que são 10 dedos. E 10 não é um número bom. Mas daí você pergunta, o que significa 10? O que significa esses 10 dedos, irmão Jonatas? Bom, vamos ver o que o profeta nos diz. Amém? O profeta diz assim, observe nesses 10 reinos. O profeta está falando sobre os pés, né? Os dedos. Então o profeta aponta que esses 10 dedos dos 2 pés são 10 reinos. Aí o profeta abre-se um parênteses e fala que vem exatamente com aqueles 10 chifres dos quais estávamos falando nessa manhã. Então o profeta conecta esses 10 dedos, que são 10 reis, com 10 chifres lá de Apocalipse capítulo 17. Então é o que eu acabei de falar aqui. A conexão que a Bíblia faz. Um homem lá atrás, chamado Daniel, viu sobre 10 reis, e João, na revelação que Deus deu para ele do livro de Apocalipse, também viu 10 reinos, que são 10 chifres que o profeta diz. Então há uma conexão, e você que está anotando, você que gosta de anotar aí, você que gosta de estudar a Bíblia, observe essa conexão que tem entre os 10 dedos e os 10 chifres. Há uma conexão que o profeta está dizendo aqui, que vem exatamente com aqueles 10 chifres. Então, os 10 dedos e os 10 chifres são a mesma coisa, são 10 reis. Amém? E o profeta diz assim, que em um daqueles 10 reinos tinha que se levantar. Ali havia ferro e barro misturados juntos. Então está falando dos pés. Então são 2 pés com 10 dedos. Aí o profeta nos revela quais são os dedões dos pés. Vamos ver aqui. O profeta fala sobre uma reunião que teve das Nações Unidas e ali havia 2 presidentes que eram líder. Um presidente, ele representava os reinos do Oriente, representando 5 nações do Oriente, e um outro presidente, ele representava 5 nações do Ocidente. Mas quem eram esses reinos?
profeta diz aqui na mensagem as 7 eras da igreja, né? A era de Tiatira, no parágrafo 79. Observe isso aqui, irmãos. O profeta diz assim: deixe-me dar-lhes algo mais sobre o ferro e o barro. Lembre-se, quando Khrushchev bateu seu sapato sobre a mesa das Nações Unidas, bem, havia 5 nações orientais ali e 5 ocidentais. Khrushchev falou pelas do Oriente e o presidente Eisenhower pelo do Ocidente. Então os dedões do pé é os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos dominando as nações do Ocidente e a Rússia dominando os países do Oriente. Então você vai observar aqui sobre esses 10 reis. Como eu disse aqui, o profeta fez uma conexão entre os 10 dedos da estátua com os 10 chifres. Então os irmãos fiquem pensando sobre isso. Como o que esses 10 pés, né, os 10 dedos do pé, são 10 reis. E o profeta conecta com os 10 chifres. E a própria Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 12, a Bíblia diz assim: 10 chifres que viste são 10 reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 12, nos revela que os 10 chifres são 10 reis. E o profeta diz que os 10 dedos da estátua são 10 reis. E como eu disse aqui, o profeta nos revela quais são os dedões. São 2 pés, Oriente e Ocidente. E os dedões dos pés é os Estados Unidos e a Rússia, certo? No próximo programa, irmãos, nós vamos ver sobre como que eles se unem. Porque haverá uma união desses 2 pés, o Oriente e o Ocidente. E nós veremos uma união e depois uma revolta. Amém? Esses 10 reis vão se unir e depois vão se revoltar contra um líder em específico. Haverá um líder dessas 10 nações, eles vão se unir com esse líder, mas depois eles vão se revoltar contra esse líder. Amém? Então, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar os irmãos, que os irmãos possam ficar em expectativa para o próximo programa, que nós vamos continuar sobre esses 10 reis, os 10 dedos da estátua. E se os irmãos tiverem alguma pergunta, deixe na nossa descrição, terá o nosso e-mail, o nosso número do WhatsApp, os irmãos podem mandar as suas perguntas. E se os irmãos gostaram, né, do nosso vídeo, né, se os irmãos gostaram do assunto, deixe o seu gostei. Se os irmãos não gostaram, deixe o seu não gostei, que serve como um estímulo, né? Se os irmãos não gostaram, nós vamos tentar melhorar. Mas se os irmãos gostaram, isso serve como um amém à palavra. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo.